Amém? Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ela estava tão apressada, com medo do que ia acontecer, com medo de o rei chegar lá e matar toda a descendência, que pegou um menino de 5 anos e fez carreira com ele. E nesse momento escorregou e o menino caiu no chão. Não se sabe ao que em que ele caiu, em cima de alguma pedra ou em que foi. Mas a partir do momento que ele caiu, ele bateu a sua coluna ou alguma parte da sua perna e ele ficou coxo. Acabou ficando aleijado. Então, a partir daí, o que foi que fizeram com ele? Pegaram ele, a própria ama, levaram ele para a cidade lá de Lodebar. Cidade de não ter paz, de esquecimento, de dor, de sofrimento, de tudo o que não prestava. Então, para aquele menino ali, ele cresceu num lugar que não tinha mais esperança para ele. Ninguém olhava para ele, porque ele era um aleijado. Quantas das vezes a gente, na presença de Deus, ou a gente mesmo não busca as coisas de Deus, a gente fica angustiado, fica sofrendo, a gente fica buscando alguma resposta e não acha. Mas eu vou lhe dizer nesta noite, a resposta está em Deus. É só Ele que pode lhe guiar, é só Ele que pode tratar com seu coração, é só Ele que pode purificar a sua alma, trazendo paz ao seu caminho. Porque Ele é poderoso, porque Deus ele é fiel, Ele é santo e sabe de todas as coisas. E Davi pergunta no versículo 4 dizendo: onde está? Perguntou-lhe a Ziba. E Ziba respondeu: está na casa de Maquir. Maquir no hebraico quer dizer que é vendido. Ele estava na casa de vendido. Ele tinha sido vendido para lá. Ele tinha ficado nessa terra de Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra que ficava ali, que ninguém queria nada com ninguém. E quem éramos nós quando vivíamos no mundo? Que não tinha amizade cristã. A amizade era do mundo, era mundano. A gente não tinha a quem recorrer, que era o Senhor Deus. A gente não tinha um caminho a seguir, a não ser os caminhos largos deste mundo, que nos leva à perdição. É assim que a palavra de Deus diz, que existe a porta estreita e a porta larga. A estreita é que leva ao céu e a larga é que leva à perdição. Então, quando a gente vivia no mundo, a gente vivia em Lodebar. Mefibosete quer dizer, o nome dele, esquecimento. Nós éramos esquecidos por Deus. Nós éramos esquecidos. Deus sempre nos procurou. Deus sempre ele olhou para nós. Mas a gente ficava esquecido de Deus. A gente dizia que Deus não existia, que Deus não cuidava de nós, que Deus não procurava uma melhora para a nossa vida. Muitas das vezes a gente perguntava por que isso está acontecendo. E a gente não procurava os caminhos de Deus. A gente não procurava se aperfeiçoar no caminho de Deus. E quando a gente começa a perceber o valor que Deus tem pela nossa vida, a gente começa a ver o amor de Deus por nós. Assim como Davi fez aqui. Ele lembrou de uma aliança que tinha feito com Jonas. Assim é Deus quando fez aliança com seu Filho amado para morrer lá na cruz do Calvário pelos nós pecadores. Então foi o Senhor Jesus Cristo que nos deu a liberdade de estarmos aqui hoje para engrandecer o nome dele e dizer que ele é santo e verdadeiro. Dizer que ele mudou a nossa vida, nos transformou e nos colocou nos lugares altos e celestiais, assim que a palavra de Deus diz. Preparamos lugar, preparamos morada, mas na frente a gente vamos ver que Davi trouxe ele até Jerusalém. Jerusalém antigamente significava Salém, cidade de paz, tirando ele de Lodebar, de uma terra que não tinha fruto, que não tinha nada, trazendo ele para uma terra de paz, de alegria. Foi o que aconteceu conosco, quando a gente se convertemos e olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Saímos do lamaçal do pecado e o Senhor Jesus Cristo nos deu as mansões celestiais. Nos deu a opção de a gente sentar à mesa com Ele e tomar uma grande ceia. Porque o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele tira nós do pecado e vai a gente trazendo, levando a gente para a salvação, que é a vida eterna. Levando a gente para o céu, levando a gente para um caminho que a gente não sabíamos onde era e encontramos no Senhor Jesus Cristo. Através dele que a gente temos salvação. É através dele que a gente foi purificado de todo o pecado.
Foi através dele que a gente hoje estamos aqui para engrandecer o nome dele. Continuando no versículo 4 que diz: E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Aqui, teu servo. E quando a gente olha para Davi se humilhando, um rei se humilhando perante um aleijado, que ali não tinha nenhum vigor, não tinha nenhuma alegria, e para aquele tempo ele não era nada, ele era um lixo. Nos faz lembrar quando o Senhor Jesus Cristo desceu do seu trono, desceu da sua glória e morreu na cruz do Calvário por nós. Ele se fez pecador como nós, mas ele não era pecador, porque ele é santo e verdadeiro. Ele se tornou carne como nós. É assim que a palavra de Deus diz em João 1, que o verbo se tornou carne. Ele provou das mesmas tristezas que a gente provou. A prova disso é lá quando ele estava perto de ser preso, lá no Getsemane. Chamou Tiago, João e Pedro para orar. E quando o Senhor Jesus Cristo disse: Ficai, vigiai e orai, que eu vou orar ali. E quando o Senhor Jesus Cristo começou a orar e começou ali a proclamar e pediu ao Senhor Deus: Se possível, faça de mim esse cálice. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo estava tão angustiado que pelo seu corpo escorria suor, escorria sangue. A gente viu o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. É a prova disso que ele passou para salvar a minha vida e a sua vida. Assim como Davi se ajoelhou perante Mefibosete, assim o Senhor Jesus Cristo se deixou de surprir da sua glória e ficou humilhado. Foi cuspido, foi maltratado, foi levado ao matadouro como ovelha muda. É assim que o nosso profeta Isaías nos diz. E quando a gente vê ele apregado naquela cruz, a gente vê ele abraçando todos nós, o mundo inteiro. E muitas das vezes a gente não usa as costas para o Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente quer negar ele ao ir para a igreja, como já foi dito essa noite. Muitas das vezes a gente diz: não, eu não vou hoje. Mas vá, que é neste dia que o Senhor quer falar ao seu coração. É nesse dia que o Senhor quer proclamar o Evangelho a você. É nesse dia que Deus quer falar com você. Não pense que você vai encontrar por aí outros evangelhos, a não ser a palavra de Deus, quando ela é bem pregada. Porque a gente sabemos que existem os falsos profetas. Sabemos que muitas das vezes a gente diz: mas eu queria que Deus falasse comigo. A partir do momento que estamos louvando ao Senhor Jesus Cristo, estamos abrindo a Bíblia Sagrada e falando da palavra de Deus, é o Senhor Deus que começa a falar com você. É o Senhor Deus que começa a mudar seu coração, a sua mente. É o Senhor Deus que começa a tratar com o Senhor. É com você. Nesta noite que você veio até aqui, a casa de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Basta você sair de Lodebar e encaminhar-se para Jerusalém, terra nova, terra santa. Sentar-se à mesa com o rei. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo me fez. Me tirou do lamaçal e nos fez assentar com a mesa a ele numa grande ceia. Amém? Versículo 6, continuando dizendo: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu, a terra do teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Então se inclinou-se e disse: Quem é este teu servo para teres olhado para com um cão morto tal como eu? Era assim que a gente éramos. Um cão desgarrado, um cão jogado no lamaçal. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz do Calvário para nos dar vida eterna e tirar-nos desse pecado. E ele diz também que todos os nossos pecados é jogado no mar do esquecimento. Ele também diz que as novas coisas se formaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Então quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e começa a guiar-nos e caminharmos ao caminho dele, a gente vê que as coisas vão mudando. E a gente lembra também aqui quando Davi vai ao encontro dele, quando Davi vai até ele e se humilha. A gente lembra de Deus quando chega no Éden, quando procura o homem e ele não está mais ali, porque eles têm pecado. Assim somos nós como pecamos. Quando a gente peca, a gente se afasta do Senhor Jesus Cristo.
Lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximar-se de Deus e Ele aproximará-se de vós. Então ele também diz dessa mesma forma que quando a gente se aproxima dele, ele começa a se aproximar demais, nos coloca no braço, enxuga nossas lágrimas, as nossas dores, vai tirando todos os nossos sofrimentos, vai nos dando alegria na presença de Deus. E ele diz: calma, filho, eu estou contigo. Eu vou tirar dessa e você vai sentar-se à mesa comigo. E naquele grande dia a gente vai andar junto, vamos cear junto, vamos falar junto e vamos comer do fruto da árvore da vida. Amém? Amém. Versículo 8. Então se inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Também lembra da passagem do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava andando e a mulher semifenícia pede para que cure a filhinha dela. E quando o Senhor Jesus Cristo diz que não tem nada ali para ela, aí ela pega e diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que quer dizer isso? Que até aqueles que estavam jogados, que éramos nós, todos nós que estávamos jogados, aí estávamos jogados escutando as palavras que uma promessa era para os judeus, mas eles não receberam, assim como diz lá em João. Então o Senhor Deus, ele nos deu essa liberdade, mandando o apóstolo Paulo pregar para os gentios, e hoje estamos aqui através dessas pregações da palavra de Deus. Se não fosse essa rejeição, nós hoje não estávamos proclamando o evangelho, hoje nós não estávamos sendo salvos, mas o Senhor Deus, ele veio e morreu por mim e por você. Foi dessa forma que hoje estamos aqui proclamando o evangelho de Deus, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário, foi através dele que hoje estamos aqui. Foi através dele que temos a vida eterna. E o Senhor Deus, ele é poderoso para com isso. E a gente continuando aqui, no versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e tudo a sua casa, dai ao filho de teu senhor. Trabalhai, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E a gente vê aqui que Davi, ele faz ali, deu tudo o que ele merecia, tudo que era do avô dele, para que ele venha ter abundância ali, comer sempre à mesa. É o que o Senhor Jesus Cristo faz conosco. Ele nos dá cada banquete, ele nos dá a palavra de Deus no dia a dia. Ele nos diz que o pão de cada dia nos é dado. Então a palavra de Deus é o pão de cada dia. É isso que ele dá de melhor para nós. É isso que a gente isso é o necessário para que a gente venha ficar-se de pé. Quando a gente falta um culto e a gente não medita em casa, a gente não lê, a gente vai sentindo vazio. Como aqui às vezes tem uns cultos de todos os sábados. A gente falta um sábado, já é 15 dias. E esses 14 dias que a gente não estamos meditando, a gente estamos se alimentando de quê? Temos que buscar a presença de Deus, temos que se alimentar da palavra de Deus, que é ela que nos dá a salvação e a vida eterna. Amém. E o versículo 11 diz: disse Ziba ao rei: segundo tudo quando o meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete para a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Assim como o nosso irmão Rogério já leu essa noite, Deus, ele nos fez, se tornou os filhos, se tornamos amigos do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que ele fez conosco. Da mesma forma que Davi fez com Mefibosete, ficasse como se fosse seu filho, comendo na mesa. O Senhor Jesus Cristo fez com todos nós, quando a gente aceitou ele como nosso único Salvador. 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então a gente vê muito isso, a alegria. E quando a gente vê que todos da casa de Mefibosete foram para a mesa e foram para Jerusalém, terra santa, terra de paz. É assim que a palavra de Deus diz lá em Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente tem essa promessa na nossa vida. A gente temos que buscar cada dia mais, e a gente vê que é o Senhor Jesus Cristo que nos purifica todos os dias. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente temos a vida eterna. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente tem a nossa casa restituída. Assim como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos também: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu amigo, eu e minha casa, basta a gente crer, basta a gente buscar e perseverar,
que a palavra de Deus é fiel. Tudo isso que Davi fez foi uma promessa que ele tinha feito lá atrás com Jonatas. Agora entenderam o porquê eu tive que ler lá atrás, para que a gente pudesse entender a aliança que Davi tinha com Jonatas. Uma aliança que até hoje o Senhor Jesus Cristo temos com nós, pagada lá na cruz do Calvário com um sangue precioso, trazendo salvação e a vida eterna. E ainda dizendo que a gente vamos morar no céu. Tem ainda preparado uma nova Jerusalém, uma nova cidade de paz, que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Aqui a gente pode chorar à vontade, a gente temos tristeza, temos dores, temos percas, mas quando chegar naquele céu, naquele dia tão grande, o Senhor Jesus Cristo vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. O Senhor Jesus Cristo vai sentar à mesa conosco, vai nos servir, Ele vai dar a salvação para nós, como Ele prometeu. Então a gente temos que caminhar. Mas eu vou lhe dizer uma notícia triste. Se a gente não perseverar, a gente não vamos ter a nossa coroa. É assim que a palavra de Deus nos diz. Se a gente não caminhar, eu não canso de me esquecer de uma pregação que o pastor Givanildo fez, quando o apóstolo Paulo estava pregando para aquele pessoal de Atenas, aquele pessoal que eles corriam, faziam seu exercício, que eram os atletas. Os atletas corriam, mas só cabia um vencedor. E a gente temos que correr até lá. Se a gente ficar no caminho, a gente não recebe essa coroa. Se a gente não correr até o último topo, como a gente vê todo ano na corrida de São Silvestre, a gente vê começa aquele povo todos ali, correndo, e de repente a câmera da fé vai ficando. E quando da fé só vai chegando um ou dois. E quando um vai chegando já na beira, cai. A palavra de Deus diz que a gente vigiar e orar para que a gente não caia. É desse jeito a palavra de Deus. Se a gente não praticar, se a gente não buscar, a gente não vai chegar lá. Não é fácil. A palavra de Deus diz que o céu é buscado por esforço. A palavra de Deus diz que se a gente não perseverar, a gente não chega lá. É dessa mesma forma como eu estava dizendo. Corre. Muitas das vezes a gente vê, vai ser campeão. De repente, ele cai pelo caminho. E outro chega e ultrapassa. A palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Infelizmente, mas é a palavra de Deus, ela tem que ser pregada e tem que abrir os olhos, mas esse caminho o Senhor Jesus Cristo abriu para todos nós. A gente pode correr e chegar até lá. Aleluia. Foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele abriu os seus braços, apoiou todos aqueles que estavam no mundo, todos os pecadores, tirou todas as enfermidades e curou. E hoje a gente estamos aqui. Por isso que a palavra de Deus nos diz, buscamos com perseverança a presença do Senhor Deus. Continuamos em buscar e perseverar na presença de Deus, porque é de lá que precede a nossa salvação e a nossa glória. Amém? Amém? Para que a gente um dia venha sentar à mesa com o Senhor Jesus. Versículo 13, para findar, a palavra de Deus diz assim: morava Mefibosefe em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meu irmão, não importa o que você fazia, o que você foi, ou o que você era. Mefibosefe representávamos nós. A gente vivia no pecado, a gente vivia na solidão, a gente vivia no lugar lá em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar que não existia, que ninguém ia lá buscar alguma coisa de interesse. Tanto prova que quando a gente vê, quando o Davi vai até lá e chama ele fica com medo, pensando que ia matar ele. E a gente vê aqui que a partir do momento que Deus nos tirou do lamaçal do pecado, tirando nós na terra de esquecimento, trouxe para Jerusalém, para Salém, terra de paz. E é isso que o Senhor Deus nos proporciona. Uma vida eterna, uma salvação no seu Filho amado Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu agradeço por cada dia que o Senhor Deus tem nos dado livramento, a minha, a sua vida. A gente sabemos que não é fácil. A gente não sabemos que nossos dias, as lutas são constantes. Mas me diga aí se o reino de Deus ele não é tomado por esforço, assim como nosso presbítero Júlio já falou essa noite, que perguntou ao Senhor. Me diga quem foi o apóstolo que ficou em casa sem fazer nada, e Deus fez misericórdia, e o Senhor Jesus Cristo foi e deu misericórdia a ele. Temos que batalhar, temos que buscar. O Senhor Jesus Cristo ele passou aqui na terra, ele sofreu, e nós, porque a gente não devemos sofrer. A palavra de Deus diz que quando os fariseus chegaram até Jesus, disseram: por que os discípulos de João eles jejuam e oram, e o seu não? Jesus responde: quando o noivo está próximo, nada disso eles vão fazer não.
mas vai chegar a hora que o noivo vai partir, eles vão ter que fazer. E estamos nós aqui, pregando o Evangelho. E a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 4, versículo 32, se eu não me engano, que diz: a gente não podemos deixar de dizer o que o Senhor Deus, deixar de falar o que o Senhor Deus tem feito na nossa vida e a gente ver também. A gente já cansou de ver gente sendo curada, sendo libertada, pessoas sendo salvas. A gente temos que proclamar o Evangelho. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E eu agradeço essa rica oportunidade no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também pela liderança por ter me dado essa oportunidade para pregar o Evangelho. Muito obrigado a todos e que o Senhor Deus abra os seus entendimentos cada dia mais para vir buscar Ele até aquele último dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.